pessoal, tudo bem com vocês? E bom, pra quem não me conhece, eu sou a Natália Rayan, eu tenho 21 anos, sou ilustradora. E hoje eu vou comentar um pouco sobre essa ilustração que eu tô fazendo, que é uma ilustração um pouco mais especial. Essa fanart são de dois personagens de um jogo brasileiro que tá em projeto no Catarse, que é a Ordem Paranormal, que é o jogo nada mais nada menos do Cellbit. Fiquei muito empolgada com o projeto, eu gosto bastante de RPG e eu fiquei muito feliz de ver todo o apoio que as pessoas deram para esse projeto brasileiro. Eu, como ilustradora e da comunidade de artistas, eu vi que é muito importante a gente receber esse tipo de incentivo, sabe? Todo o apoio que essa galera tá recebendo, as pessoas que vão trabalhar no projeto, a galera vai ter comida em casa, sabe? Daí eu resolvi fazer essa pequena homenagem. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre o meu processo criativo mesmo. A princípio eu fiquei meio em dúvida de como que eu faria esse desenho, porque não tinha tanto material para eu poder pegar de referência, além das imagens promocionais. Mas eu fiz uma leve pesquisa, achei algumas fanarts de outros artistas que eu usei só pra ter uma noção de como que seria esse universo. Peguei as artes originais, né, e fui me baseando na paleta. E fiz uma edição de composição de imagem para poder me inspirar e fazer o rascunho, mais ou menos as poses de como que ficaria o projeto. Aqui eu fiz a personagem da Mia, né? Como se os dois estivessem olhando para uma direção de alguma coisa acontecendo, de alguma coisa vindo, alguma coisa misteriosa. E aí eu também desenhei o Lupe. O Lupe, ele foi um personagem muito difícil de fazer porque eu não sei desenhar cachorro e eu tive que fazer uma pesquisa muito louca, eu tive que pausar o vídeo várias vezes porque eu estava apanhando demais para poder fazer esse cachorrinho tão bonitinho. Depois disso eu criei essa ambientação misteriosa dos monstros atrás, inspirada na imagem original. Criei essa base de cores para dar uma noção de como que ficaria essa paleta, para eu criar essa atmosfera de mais ou menos a ideia que eu queria. E depois de organizado, bonitinho, como que ficaria a base do desenho, as ideias, as paletas e a pose, eu comecei a passar a limpo. Então comecei o processo de line art. Como eu não sou muito de manter a line art como algo predominante no meu desenho, eu só fiz algumas marcações de mais ou menos como que ficaria as coisas. Não foquei tanto nos detalhes, só marquei mais ou menos como que ia ficar dobra de roupa, pelo e essas coisas. Consertei algumas coisas de proporção, a orelha, por exemplo, que estava muito pequena em relação ao corpo, as patinhas, o cabelo, essas coisas, o cenário. Só para fazer uma marcação mesmo de como que ficaria a cor das coisas, a proporção e a estilização. Depois disso, eu fui deixando as coisas em camadas diferentes, os galhos, os troncos, para deixar tudo bem dividido, para que eu não tenha dificuldades na hora de colorir depois. Depois da aplicação da line art, eu comecei a aplicar as cores bases de como que ficaria. Seguindo a paleta de cores da arte original, eu criei uma noção de como que ficaria a iluminação das cores bases dos personagens. Então, por exemplo, o Lupe, ele tem a pelagem branca, só que como ele estava iluminado pela luz da lua, eu coloquei uma cor meio lilás, assim, para poder trazer mais essa atmosfera. E aí eu fui dividindo as cores bases do cabelo, da roupa, da pele, da pelugem dele, do tênis, deixando tudo em camadas separadas para que não tivesse dificuldade nenhuma na hora de pintar e fazer as cores, a luz e sombra. Após a aplicação da cor base, eu começo a aplicar a sombra, a luz. Eu usei um modelo de cabeça 3D para poder entender mais ou menos como que ficaria a iluminação que eu tinha imaginado. Claro, sempre parando e pensando, dando uma pausa para poder enxergar e analisar com calma o que eu posso consertar e o que eu posso deixar, eu tenho que refazer e tal. Tecido, por exemplo, ele já tem umas cores diferentes, né? Então, por exemplo, como que a luz da lua influencia esse tecido, como que ele rebate, como que eu posso criar um efeito bacana. Tudo isso influencia no resultado final do desenho. Claro que eu ainda estou em processo de aprendizagem, então é tudo uma questão de tentativa e erro,
Por isso que é importante você dar pausas de dia, sabe? Esse desenho aqui eu fiz mais ou menos em uns 5, 6 dias, não sei, acho que umas 2 semanas, não lembro. Mas é importante dar essas pausas de dias para você descansar a visão e olhar o seu trabalho com um outro ponto de vista, sabe? Um ponto de vista com a cabeça mais relaxada, mais descansada. Aqui eu começo a aplicar a parte do cabelo. Eu particularmente gosto muito de fazer a parte do cabelo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo de como que eu pinto o cabelo, me avisem que... Eu já fiz no meu Instagram o processo, mas eu acho que seria bacana pro YouTube com mais calma, explicando bonitinho como que a luz funciona no cabelo e tal, como trazer um efeito muito bacana pros seus desenhos. Aqui eu já tô aplicando um pouco dos toques finais, já começo a fazer a iluminação da pelagem do loop. Aqui que eu falei pra vocês que eu deixei ele com esse tom arroxeado, facilitou bastante pra eu entender como que ficaria a sombra nele. A sombra eu fiz com o airbrush, e aí fica mais fácil de eu dividir melhor, sabe, o que é iluminação e o que não é. E aí eu consigo ir cortando pra fazer as camadas, as pinturas mais leves, mais suaves e as mais duras. E aí pra construir a pelagem eu peguei um pincel mais durinho e fui meio que imitando a base dos pelos, pra depois pegar um pincel mais que imita cabelo mesmo, pra eu ir construindo essa textura de camada em cima de camada. Aqui eu tinha visto que o pelo dele tinha ficado muito vermelho, então eu comecei a tentar consertar ele pra trazer essa coisa mais... que é um vermelho, mas não é um vermelho tão cereja, assim, é um vermelho mais castanho. Aqui eu já tinha meio que terminado o processo de luz e sombra da primeira parte da finalização, e aí eu tirei o Align Art, combinei a Align Art com o desenho original e fui finalizando algumas coisas. Daí eu peguei uma textura de grama, coloquei embaixo e comecei a construir a grama mais ou menos como eu gostaria, sempre pensando na iluminação e como que isso vai influenciar no resto das coisas. Aí eu peguei um pincel de textura de árvore e comecei a construir as árvores que estavam atrás. Depois disso eu apliquei a sombra, né, esse filtro escuro de como que eu queria, e comecei a aplicar a iluminação da lua. Aqui é um processo mais delicado porque você precisa ver como que a luz da lua vai funcionar, a luz da noite vai funcionar na pele da pessoa, então foi um processo bem chatinho, porque eu tinha que parar e olhar com calma, ver se eu estava aplicando a luz no lugar certo ou não, se a cor estava muito forte, se estava muito saturada. Eu tive bastante dificuldade para poder escolher como que a cor ficaria nesse desenho. Para construir ilustrações assim, você precisa fazer uma atmosfera que não tira o foco dos personagens principais, né, que são a Mii e o Loop. Então eu tentei fazer como se fosse uma moldura em volta do desenho, eu acabei não gostando tanto. E aqui nos resultados finais eu já tava mais confiante do meu trabalho e tava só dando uns toquezinhos finais de iluminação, ajuste de cores, pra eu ter certeza se era isso que eu queria mesmo, não precisava de mais nada. Aí aqui eu já tentei de novo fazer esse negócio da moldura, de colocar os troncos, mas assim, não tava funcionando. Daí eu só larguei mão mesmo, deixei essa fumacinha assim de coisa de mistério, de terror. E aí eu só consertando o céu e a luz e essas coisas. E sinceramente eu gostei bastante da cor que ele ficou. Eu só organizei a questão de contraste, essas coisas, a pelugem, a sombra. É meio complicado você fazer trabalhos que são na luz da noite e tal, como que você faz isso sem ficar muito escuro, sem ficar com um contraste muito forte, mas felizmente deu tudo certo. E o resultado final ficou assim. Se você gostou do vídeo e quiser ver mais de outros processos de desenhos meus, resenhas de livros e outros papos mais pessoais sobre como que é ser artista no Brasil, como que é trabalhar com isso, você pode olhar aqui no meu canal, que tem outros vídeos muito interessantes que eu acredito que você vai gostar. De qualquer forma, eu gostaria de dedicar esse desenho aqui ao
projeto do Ordem Paranormal. Não sei se o Selbit vai ver isso, mas se você ver, espero que você tenha gostado desse desenho. E eu fiz isso com muito carinho. E é isso, pessoal. Obrigada. Se vocês quiserem ver mais trabalhos meus, me sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo.